Então, galera, tô voltando aqui. Essa parte aqui é diretamente após aquela parte. Depois que ele termina de falar aquilo, simplesmente vem pra essa parte aqui, tá? Tinha dado um probleminha no vídeo, eu tô regravando essa parte de novo. Mas ele já continua a partir desse momento, tá? Então vamos indo. Aha! So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Interessante, né? Eu já vi essa parte porque eu joguei e não percebi que tava gravando, que não estava gravando. Então essa parte aqui eu já vi. Então deixa vocês aproveitarem enquanto isso. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. A partir daqui, eu não conheço. Vamos lá. Que coisa maluca. Será que eu caio aqui? Ah, dá pra pular, dá pra pular. Mesmo que no começo do jogo falou que os controles são WASD e clique, dá pra pular. Uou! Uou! Oh! Yeah. Eu acho. Eu tô com vontade de pular pra morrer. Será que rola? Ai! Eu tô legal, tô saudável. Bom. Ai, agora eu errei. Mas eu acertei. Caramba, tipo... É tipo isso, é abstrato a Vera. E... caiu. Ah, legal. Não dá pra morrer. Um vidro aqui no meio. Pô, faz. The fuck? Isso tá estranho, tô ficando meio assustado. Tipo, tá real? Prisão zona muito louca. Oh boy. É legal como o cara parou de narrar só pra você apreciar a porra do lugar. Eu definitivamente não sei, não entendo nenhuma mensagem subliminar rolando aqui. Mas vamos lá. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. Oh! If you don't mind, I think we're gonna skip that. Não mesmo, deixa na moral. Acho que aqueles tipos de cara, assim, eu gosto. Acho interessante essa ideologia de você querer jogar a arte em cima do projeto, mas às vezes você destrói a experiência querendo ser artista demais, velho. 1 hora dentro da sala parado, esse tipo de graça, não dá.
This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Que demais. Eu entendi o que ele quer dizer com isso. Tipo, aquela pegada... Nossa, cara, para que esse rádiozinho tá me dando uns freak out do caramba. Tipo, se o jogo não é pra ser artístico, não deveria ser jogo. É tipo aquela ideia de tipo, artistas de cinemas que fazem filmes bizarros que você, tipo, acha boring ou muito chato porque é extremamente artístico. Tá, você entende a mensagem, é legal a mensagem, mas às vezes não é o que você quer ver, tipo, não é o que você quer aguentar. Você não tá, às vezes, preparado para, tipo, uma experiência brusca, tipo, parado no mesmo lugar durante 1 hora. Não, isso não rola, não é legal, não é divertido, mas é a mensagem que o cara quer passar. Eu entendo que, às vezes, certas mensagens que ele quer passar tem que ser feitas de um certo jeito. É aí que é dividido o que é arte e o que simplesmente é entretenimento. Mas dá pra você ser artista e fazer entretenimento ao mesmo tempo, que eu acho que é o mais genial de tudo. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Huh. Alright. Oh. Claro. Já esqueci como faz o puzzle. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Interpretação da arte também é um bagulho complicado, né? Interessante, esse jogo fala muito sobre isso, né? The fuck? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Yes, there's a road stamped with witness. Yes, there was an enormous prison I spent hours in. Yes, that's where these floating color blocks. Vamos falar o 2, vamos falar a verdade, por que não? Yes, I did. That was literally the last thing I did before coming. No, I don't remember having to go through a puzzle. I prefer not to tell you. After all, you know, just met. Vamos falar a verdade. I don't remember how I saw it. I'm trying to remember, but I can't. I didn't solve it, so must let me in. Trust me, you don't want to go over there. Vamos no 3. É o mais perto da verdade. Weird! Bizarro, mano. What?
Vamos na 1. Eu achei estranho mesmo aquele espaço preto, mas enfim. Agora que você mencionou, eu lembro de... realmente, não era um lugar estranho. Por que não? Eu quero pensar sobre isso. Ok. Cara, que bagulho weird. Essa música é original do jogo também? É muito estranha, né? Tipo, é muito... Caralho, é bizarro. O cara é muito edgy. And so we make one last descent down to the final floor of the level. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Interessante. Acho interessante esse negócio desse lamppost como o alvo final. Isso me lembra muito de Dear Esther, que era uma coisa que você sempre viu... não era um farol, era uma torre. Você enxergava essa torre desde o início do jogo e a todo momento você enxergava essa torre. Aquela torre era o seu destino. É muito legal isso. Acho interessante essa ideia de desde o início você saber onde você tem que ir, mas é a jornada até lá que faz toda a diferença. Que é isso? What? Nice room? Not. Tá. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. Yeah. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Caraca, é sério que eu vou andar isso aqui tudo lendo mensagem? Vamos mais rápido. Hello. Reasonable. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Eu vejo diferente, pelo que entendi, como ele fala que se conecta à internet. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too.
Nessa perspectiva, a minha ideia era que isso aqui era como se fosse a internet, na questão de todos querem chamar a atenção, todos querem dar a sua opinião, todos querem falar alguma coisa, mas... Then again, como é que eu vou saber? E todo mundo quer ter atenção, todo mundo quer like, todo mundo quer fazer algo engraçado que chama atenção. Minha vida é essa. Olha aí, agora o cara me fez pensar sobre eu mesmo. Não tô gostando disso aí. Não quero ter uma jornada sobre minha pessoa. Oh, Jesus, é muita coisa. Jesus, é muita coisa. Não vou encher o saco de vocês, eu vou passar um pouco reto aqui. What the fuck? Oh. Não, peraí. Alright! Ah, não dá. Não, então vamos, tem coisa pra caralho aqui. Eu vou passando, mostrando todas as mensagens, eu vou passar um pouco rápido pra quem não quer ler, mas quem quiser ler, vocês podem pausar o vídeo. Gente, é coisa pra boa. Opa, eu juro que eu ouvi um sussurro aqui, cara. Tá me dando um freak out essa porra. Ethical. Cara, isso aqui tá me dando um freak out, mano. Tão sussurros aqui. Não faz isso não. Arte. Alright, chega. Vambora. Pretty. I beat the game. Oh. Genésio, gente. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. E o Void que fica no meio da antiga fase e a nova fase? Que é aquele In each Void? of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Eu tô achando que uma hora eu vou encontrar um puzzle desse, eu vou abrir a porta e quando eu fechar não vai ter nenhuma alavanca pra abrir de novo. Tipo, como se fosse a ideologia do... E agora? Eu tô preso nesse lugar. Tô preso no Void. This dark area between the doors, a space between spaces. Before you move on, you get to pause. Just for a moment. A few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Acho que entendi a visão. Eu acho. Olha que potente. Ah. Que videogame bizarro, mano.